No meio do deserto da Namíbia existe uma cidade onde as casas estão sendo lentamente tomadas pela areia. Parece uma cena de um mundo depois do fim da humanidade, mas esse lugar realmente existiu e durante algum tempo foi uma das regiões mais ricas da África. O nome dela é Kolmanskop. A cidade surgiu no começo do século XX depois que diamantes foram encontrados naquela região. A descoberta atraiu milhares de pessoas para um lugar onde praticamente não existia nada além de areia e calor. Em pouco tempo, casas começaram a aparecer. Depois vieram escolas, hospitais, lojas, um salão de festas e até instalações que pareciam completamente fora de lugar naquele ambiente. Kolmanskop chegou a ter uma estrutura tão desenvolvida que os moradores tinham acesso a coisas que pareciam impossíveis no meio do deserto. Mas a riqueza não durou para sempre. Com o passar dos anos, os diamantes daquela região começaram a diminuir. Ao mesmo tempo, novas áreas de mineração foram descobertas em lugares mais lucrativos. As pessoas começaram a abandonar a cidade. Uma casa depois da outra ficou vazia. Até que Kolmanskop foi completamente abandonada. E foi aí que o deserto começou a recuperar o que havia perdido. A areia começou a entrar pelas portas e janelas. Primeiro cobriu os pisos. Depois subiu pelas paredes. Com o passar das décadas, algumas casas ficaram praticamente enterradas. Hoje, quando você entra em uma delas, pode encontrar areia ocupando salas inteiras. Em alguns lugares, só é possível ver parte das paredes e das janelas. É como se o deserto estivesse lentamente apagando as marcas de uma cidade que um dia foi cheia de pessoas. Mas existe algo ainda mais impressionante. Algumas dessas construções continuam de pé apesar de terem ficado abandonadas por décadas. Os móveis desapareceram ou foram retirados, mas as paredes permanecem. E isso cria uma paisagem surreal. Uma casa abandonada. Uma janela quebrada. E toneladas de areia ocupando o espaço onde alguém um dia viveu. O mais estranho é imaginar que essas mesmas salas já foram cheias de pessoas comemorando a riqueza dos diamantes. Havia famílias vivendo ali. Crianças estudando. Comerciantes trabalhando. Pessoas acreditando que aquela cidade continuaria existindo por muito tempo. Mas a natureza e a economia tinham outros planos. Quando os diamantes deixaram de sustentar a cidade, não havia motivo para continuar vivendo naquele lugar extremo. E então Kolmanskop começou a desaparecer. Hoje, suas ruínas são visitadas por pessoas que querem ver de perto uma cidade sendo lentamente devolvida ao deserto. Cada tempestade de areia pode alterar a aparência das construções. Uma sala que hoje está parcialmente vazia pode estar muito mais cheia de areia alguns anos depois. É quase como observar uma cidade desaparecer em câmera lenta. E talvez essa seja a parte mais assustadora da história. Kolmanskop não foi destruída por uma guerra. Não foi destruída por um terremoto. Não foi abandonada porque simplesmente desapareceu. Ela foi deixada para trás porque deixou de ser útil. E depois disso, a própria natureza começou a tomar conta. Hoje, o que restou é uma espécie de fotografia congelada de uma época em que pessoas acreditavam ter encontrado riqueza suficiente para transformar aquele pedaço do deserto em uma cidade. Mas os diamantes acabaram. As pessoas foram embora. E a areia ficou. Talvez daqui a muitas décadas, ainda menos pessoas consigam reconhecer que naquele lugar existiu uma cidade inteira. Porque no deserto, o tempo não destrói tudo de uma vez. Às vezes ele simplesmente cobre tudo lentamente. E Kolmanskop é uma das provas mais impressionantes disso. Uma cidade construída por causa de uma fortuna que desapareceu e que agora está sendo enterrada pelo próprio deserto. Comenta se você teria coragem de entrar sozinho em uma dessas casas abandonadas e se inscreva no canal para conhecer mais lugares estranhos que realmente existem.